Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o psicólogo Wagner Almirão e eu estou aqui hoje atendendo alguns pedidos para falar sobre a violência sexual na infância. Hoje nós pais temos que estar com os olhos bem abertos porque as nossas crianças correm riscos, né? As estatísticas mostram que 1 a cada 5 crianças passam por algum tipo de violência sexual, né? E normalmente essa violência ela é praticada por pessoas da própria família ou pessoas que estão muito próximas desta família, que têm acesso a esta criança, tá? É importante entender que a violência sexual ela não acontece somente quando um adulto força uma criança a ter relação sexual com ela, tá? Isso é um ato de violência, já. Mas ela também acontece quando um adulto força ou encoraja a criança a tocar nas suas partes íntimas, quando um adulto força ou encoraja uma criança ou um adolescente a expor as suas partes íntimas, quando ele faz com que uma criança tenha uma relação ou simule uma relação com outra criança, quando um adulto tira fotos sensuais de uma criança ou de um adolescente, certo? Então, várias coisas estão envolvidas nesse ato de violência sexual. Então, nós precisamos estar muito atentos a tudo isso, ok? E quais são os sinais que a criança ou o adolescente apresentam quando estão sendo violentados, né? Então, nós vamos falar um pouquinho disso, porque normalmente eles não vão chegar e falar, eu estou sendo violentado, mas eles vão gritar, eles vão pedir socorro de uma forma não verbal. Então, os comportamentos que eles vão apresentar são muito importantes nesses momentos, tá? Para a gente poder identificar que eles estão passando por algum tipo de violência sexual. O primeiro sinal seria a mudança de comportamento, principalmente na questão do humor. Às vezes eles ficam muito retraídos, outras vezes eles ficam extremamente extrovertidos para poder encobrir, né? É uma forma de mascarar o que eles estão sentindo e o que eles estão passando, certo? Eles vão apresentar picos de agressividade, vergonha excessiva, tá? Então, tudo isso vai acontecer de uma forma inesperada, certo? Então nós temos que ficar atentos. Só que assim, é importante parar e prestar bastante atenção, porque você percebeu que são sinais que podem acontecer por vários motivos. Então não é porque a criança começou a ficar agressiva que ela está sendo violentada. Eu preciso entender todo o contexto, porque ela pode começar a ficar agressiva porque ela está vivendo num contexto de agressividade, onde ela vê o pai sendo agressivo, onde ela vê a mãe ser agressiva. Então é preciso ficar bem atento, mas essa mudança de comportamento, principalmente na questão do humor, ela vai aparecer, ok? A proximidade excessiva de algumas pessoas, né? Então, como eu disse, normalmente os agressores são da família ou são pessoas próximas. E essas pessoas, elas se aproximam da criança e elas conquistam essa criança emocionalmente, tá? Porque daí elas conseguem manipular as emoções dessa criança, certo? E aí ela ganha a confiança e a criança se cala. E aí elas conquistam essa criança, conseguem fazer com que a criança se cale e não conte para ninguém o que está acontecendo, tá? Então, essa proximidade pode ser um alerta, tá? Tem que olhar bem esse contexto. Comportamentos infantilizados. Então, a criança, vou dar um exemplo aqui. Um adolescente, né, que uma vez chupou dedo quando era pequeno, de repente volta a chupar dedo. Opa! O que está acontecendo aí? Né? Então, ligou um alerta, você precisa olhar e precisa estar atento a isso, tá? Então, se ela começar a regredir nos comportamentos dela, tanto o adolescente como a criança, é importante prestar atenção, tá? Mais uma vez, cuidado com o contexto, porque uma criança que acabou de ganhar um irmãozinho, ele pode, por exemplo, querer voltar a tomar leite na mamadeira, porque o irmãozinho está mamando no peito da mãe, né? Tem alguns até que pedem para tomar o leite do peito da mãe, tá? Então, precisamos olhar os contextos, sempre, mas são sinais
que uma criança ou um adolescente que estão passando por violência, eles podem apresentar, ok? Outro sinal é o silêncio predominante. Tá? Então a criança ela vai evitar falar dessas coisas, ela não quer falar disso, tá? Por quê? Ela pode estar sendo chantageada, ela pode estar ganhando presentes, ela pode estar ganhando dinheiro. Então, se a criança começa a aparecer com dinheiro, começa a aparecer com presentes, opa, né, com doces, né, com brinquedos. Então, o que é que está acontecendo? De onde está vindo isso? Então, os pais precisam estar atentos a tudo isso, tá? A gente precisa trabalhar com a criança para que ela não mantenha segredos, né? O segredo não é legal. Então ela tem que contar. Ganhou um presente de alguém, ela vai chegar em casa e falar: olha pai, olha mãe, ganhei um presente de fulano, tá bom? Algumas mudanças nos hábitos também são sinais aí da violência. Então, se a criança não consegue mais dormir, né, se ela está com dificuldade para dormir, dificuldades para se concentrar. Então, era uma criança que se concentrava muito bem, de repente ela não consegue mais se concentrar, né? Uma aparência descuidada, ou seja, ela não quer mais se cuidar para não chamar a atenção. Então, ela não quer se sentir bonita, né? Porque se ela se sentir bonita, é mais chances de atrair o agressor novamente. Então, todas essas mudanças nos hábitos, nós precisamos prestar atenção, tá? Outra coisa, comportamentos sexuais, né? Então, a criança, se ela começar a demonstrar interesse demais por questões sexuais, se ela começar a fazer brincadeiras com intenções sexuais, né? O desenho dela, então ela parou lá para desenhar, de repente ela desenha uma parte íntima, tanto masculina quanto feminina. Opa, o que é que está acontecendo aí, né? Mais uma vez, preste atenção no contexto, não só no desenho, né? Preciso entender, preciso averiguar o que é que está acontecendo, tá bom? Agora, um fator é importantíssimo e sempre vai ser visível quando tem algum tipo de violência, tá? Traumatismos físicos, né? Então, a região vai ficar afetada, essa criança vai ter hematomas, essa criança vai ter marcas dessa agressão, tá bom? Então, começou a aparecer aí com algumas marcas em lugares suspeitos, opa, vai investigar, vai ver o que está acontecendo com essa criança, tá bom? E também podem acontecer enfermidades psicossomáticas, ou seja, doenças emocionais, tá? A criança, ela vai ficar tão abalada, né, o adolescente também tão abalado, que ela pode ter dor de cabeça frequente, ela pode ter vômitos, dificuldades na digestão e tantos outros problemas que não tem uma causa física. O pai às vezes começa a levar no médico, eles investigam e não acham, né? Porque na verdade o problema está aqui, nas emoções dela, no que ela está passando, no que ela está vivenciando e como ela está lidando com essas emoções, tá bom? E nós não podemos negar que vai cair o rendimento escolar. Então, ela começa a faltar a aula, as notas começam a cair porque ela não está conseguindo se concentrar, né? E aí a gente já começa a ver que ela está se isolando na escola. Então, é importante procurar a escola e ver se tem alguma coisa acontecendo para poder investigar melhor esta situação, tá bom? Novamente, eu vou frisar. Não é porque está tendo uma diminuição do rendimento escolar que está sendo violentada, mas isso pode ser um indício, tá? Mas não é uma certeza. A gente precisa sempre investigar todo o contexto. Bom, e o que eu posso fazer então para prevenir? Para que essa violência não chegue até os meus filhos, né? Como é que eu posso agir? Quais as atitudes eu tenho que ter? Então, a primeira coisa, incentive uma conversa aberta e franca, né? O diálogo é o melhor remédio, é a melhor prevenção contra a violência sexual. Então, você precisa conversar muito com o seu filho sobre tudo, tá? Você é pai, você é mãe, e o seu filho tem que ter essa certeza. Só que o seu filho não tem que ter medo de você. Ele tem que ter respeito pelo seu papel de pai, pelo seu papel de mãe. Mas o seu filho, ele não pode ter medo de falar com você. Porque se ele tiver medo,
ele não vai conseguir se abrir. E num momento de violência sexual, onde ele está sofrendo uma pressão para não falar com ninguém, é lógico que ele não vai falar com o pai e com a mãe, tá bom? Então, você pai, você mãe, desde pequenininho, incentive o diálogo, converse, mostre que você está ali para orientar e para cuidar, e não só para punir, tá? Deixa essa criança trazer para você as coisas que ela tem na vida dela, as dificuldades que ela tem na vida dela, para que ela possa se abrir com você, ok? O segredo não é bom. Ter segredos não é legal, tá? Então, você tem que trabalhar isso dentro da sua casa para que ninguém tenha segredos, para que as pessoas possam contar uns para os outros aí, principalmente os filhos para os pais, tudo aquilo que acontece na vida deles, sem ficar escondendo coisas, sem ficar omitindo coisas, tá bom? Ensine para os seus filhos os nomes corretos das partes íntimas. A gente costuma chamar, né? A gente fala, é a pepeca da menina, o pipi do menino, né? Tudo bem, enquanto são pequenininhos, tudo bem. Mas depois vai falando certo, né? Que a menina, a pepeca dela chama vagina, que o pipi do menino chama pênis, né? Então, apresente os nomes corretos, mostre para eles o que pode e o que não pode fazer com essas partes íntimas. Então, por exemplo, orientar que a gente não pode mostrar para todo mundo, né? E nem pode deixar ninguém tocar, tá bom? Então, eu tenho que trabalhar isso com os meus filhos, certo? Eu tenho que orientar sobre o toque nas partes íntimas. Então, eu tenho que mostrar para o meu filho que não é todo mundo que pode tocar nas partes íntimas dele, né? Nem o pai nem a mãe devem ficar tocando nas partes íntimas dos filhos. A gente vai ajudar a lavar na hora do banho, a gente vai estar orientando e não tocando e mexendo de uma forma sensual e sexual, tá bom? Então, eles não podem permitir esse toque, principalmente de outras pessoas, e eles também não podem tocar no pipi e na perereca de outras pessoas, sejam amiguinhos, sejam adultos, não podem. Tá? A gente tem que orientar isso, porque senão, se fica uma coisa natural, eu posso ver e posso mostrar e posso pegar, a violência tem mais chance de acontecer, né? E cuidado com o local onde você deixa o seu filho e cuidado com quem você deixa o seu filho, tá? Deixe sempre com pessoas que você tenha extrema confiança, tá? É importantíssimo isso. A sua confiança tem que estar acima de tudo, né? Então você tem que deixar com pessoas que você realmente conheça, que sejam de boa índole, né? Se for possível, deixe com grupinhos de crianças da mesma idade, né? Por quê? Então tem um adulto e várias crianças, porque as crianças estão sempre juntas, né? E aí dificulta mais a ação de um possível violentador aí, tá bom? Então, sempre prestar bastante atenção nestas coisas, tá? Bom, eu espero ter ajudado, espero ter contribuído para que você possa estar atento. Dúvidas vão surgir, é um assunto delicado, tá bom? Então, todo cuidado é pouco. Eu tenho sempre que avaliar o contexto e não somente o sinal. E eu tenho que me fazer presente na vida do meu filho. E sempre trabalhar o diálogo para que ele possa me contar tudo que ele vive. Coisas boas e coisas ruins, tá bom? Então, isso é imprescindível, certo? Eu espero ter ajudado vocês, espero ter dado uma luz, né? Se precisar, a gente se coloca à disposição, né? E espero que todo mundo possa aí viver bem e que nenhuma criança mais passe por essa situação, porque deve ser horrível para ela, deve ser horrível para os pais, né? E enfim, não quero que ninguém passe por isso, tá bom? É isso, fiquem com Deus e até uma próxima.